O retrato de Dorian Gray. Autor Oscar Wilde. O rico perfume das rosas envolvia o ateliê, e quando a leve brisa de verão agitava as árvores do jardim, penetrava pela porta entreaberta o aroma pesado de lilás ou a fragrância mais delicada dos pirliteiros, que começavam a avermelhar. No canto do sofá, onde se estendera sobre almofadas de couro persa, fumando sempre, como de costume, cigarro após cigarro, Lord Harry Wotton avistava a florescência radiosa de uma giesta, cujos cachos de mel e ramos flexíveis pareciam vergar ao peso flamejante da própria beleza. Por instantes, voos de pássaros projetavam sombras fantásticas nos altos cortinados de tussor puxados diante da grande janela, produzindo por um momento uma espécie de efeito japonês. E Lord Harry pensava nesses pintores de Tóquio, rosto de jade pálido, cujo esforço, numa arte fatalmente imóvel, tende a dar a sensação da velocidade do movimento. Num zumbido monótono, as abelhas cruzavam as altas ervas maduras ou obstinavam-se em rondas fastidiosas ao redor das urnas douradas e repletas de pólen de uma madressilva solitária. E o seu murmúrio tornava mais acabrunhante aquela tranquilidade. Semelhante às notas sussurrantes de um órgão distante, chegavam até ali os ruídos confusos de Londres. No meio do aposento, num cavalete alto, estava o retrato de um moço em pé, de extraordinária beleza. E em frente ao retrato, sentado a pequena distância, o próprio artista, esse Basil Hallward, cujo desaparecimento repentino havia alguns anos tanto emocionara a sociedade, dando lugar a tantas suposições estranhas. O pintor contemplava a graciosa e amável figura, tão habilmente reproduzida pelo seu pincel. Um sorriso de satisfação iluminava-lhe as feições, parecendo querer aí demorar-se. Bruscamente, porém, o artista levantou-se, os olhos fechados, comprimindo as pálpebras com os dedos, como se procurasse aprisionar no cérebro algum sonho estranho de que temia desfazer-se. Meu caro Basil, pronunciou lentamente Lord Harry, esse retrato é a sua obra-prima, a coisa mais bela jamais saída de suas mãos. É absolutamente necessário enviá-lo no próximo ano a Grosvenor. A academia é vasta demais e demasiado vulgar. Todas as vezes que estive lá, havia tanta gente que não consegui ver os quadros, o que é execrável, ou tantos quadros que não consegui ver ninguém, o que é pior ainda. Realmente aceitável só Grosvenor. Creio que não o enviarei lá nem a qualquer outra parte, respondeu o pintor, atirando a cabeça para trás num tique bizarro que tantas vezes havia divertido seus amigos de Oxford. Não o exporei em parte alguma. Lord Harry levantou os olhos e examinou-o com espanto através das tênues volutas de fumo que subiam de seu cigarro opiado e se torciam caprichosamente no ar. Não vai expô-la em parte alguma? E por quê, meu caro? Tem ao menos um motivo? Como vocês, pintores, são originais, fazem tudo para conquistar a celebridade, e uma vez conquistada, parecem ter pressa de livrar-se dela, no que são totalmente loucos. Porque, se existe neste mundo alguma coisa mais aborrecida do que ser alguém de quem se fala, é certamente ser alguém de quem não se fala. Um retrato como esse colocaria você muito acima de todos os moços da Inglaterra e causaria inveja a todos os velhos, se é que velhos são capazes de qualquer emoção. Sei que vai rir-se de mim, respondeu Basil. Entretanto, não seria capaz de expor esse quadro. Há nele muito de mim mesmo, talvez demais. Com uma risada, Lord Harry estendeu-se no sofá. Ria à vontade, esperava por isso. Mas não deixa de ser menos verdade aquilo que eu disse. Há nele muito de você mesmo. Palavra, Basil, não julgava que você fosse tão pretensioso.
Por mim, por mais que contemple as suas feições vigorosas e rudes, seus cabelos negros como carvão, não consigo notar a menor semelhança entre você e esse jovem Adonis, que se diria feito do marfim e folhas de rosas. Meu caro Basil, ele é um narciso, ao passo que você... Você tem uma expressão altamente intelectual e tudo mais. Mas a beleza real acaba onde começa a expressão intelectual. A inteligência é, por natureza, uma espécie de hipertrofia. Ela destrói fatalmente a harmonia de um rosto. Desde que uma pessoa se põe a pensar, torna-se toda nariz, toda testa ou não sei que horrível. Veja os homens eminentes em qualquer ramo do saber. São todos perfeitamente hediondos, excetuando-se, claro, a gente da igreja. Mas é que a gente da igreja não pensa. Um bispo repete aos 80 anos as palavras que aprendeu quando tinha 20. A consequência natural é que conserva sempre um aspecto absolutamente delicioso. O seu jovem amigo, o misterioso adolescente de que você oculta o nome, mas cujo retrato exerce sobre mim uma fascinação estranha, não pensa. Tenho disso a íntima convicção. É uma bela criatura sem cérebro que a gente gostaria de ter sempre diante de si no inverno, quando não há mais flores para contemplar, e no verão, quando sentimos a necessidade de refrescar a inteligência. Deixe-se de vaidades, Basil. Você não se parece absolutamente com ele. Compreendeu-me mal, Harry? Respondeu o artista. É claro que não me pareço com ele, sei disso. Mais ainda, ficaria desolado se possuísse a sua beleza. Você dá de ombros? Todavia, falo-lhe com toda a sinceridade. Toda a superioridade do espírito ou do corpo é acompanhada por uma fatalidade. Essa mesma fatalidade que se vê através da história perseguindo os passos incertos dos reis. É melhor não ser diferente dos nossos companheiros. Aos feiosos e aos tolos cabe a melhor parte neste mundo. Podem sentar-se à vontade e ser bobos no espetáculo. Se ignora o triunfo em compensação, poupa-se a eles a provocação da derrota. Vivem como nós todos deveríamos viver, tranquilos, despreocupados, impassíveis. Não provocam a ruína de ninguém, e ninguém lhes tira a sorte. Você, porém, Harry, porque possui nobreza e riqueza, e eu, pelo que me coube de inteligência e talento. E Dorian Gray, em razão de sua rara beleza. Nós três teremos que sofrer de maneira horrível pelos dons que recebemos dos deuses. Dorian Gray? É o seu nome? Perguntou Lord Harry, correndo do fundo do ateliê em direção a Basil Hallward. Sim, é esse seu nome. Entretanto, tinha prometido a mim não lhe dizer. Mas por quê? Não sei. Não confio nunca a ninguém os nomes das pessoas que me agradam infinitamente, como se isso fosse traí-las um pouco. Cheguei assim a amar o segredo. É esse o único meio que vejo para introduzir na existência moderna um pouco de mistério e encanto. A coisa mais banal, desde que nos é escondida, converte-se numa delícia. Agora, quando saio de Londres, já não digo em casa onde vou. Isso me tiraria todo o prazer. É um costume tolo, confesso, mas que tempera a vida com uma dose apreciável de romanesco. Mas tudo isso deve parecer-lhe um tanto louco. De maneira alguma, respondeu Lord Harry. De maneira alguma, meu caro Basil. Esquece que eu sou casado? O único encanto do casamento consiste em poupar uma vida de decepção, absolutamente necessária aos dois cônjuges. Nunca sei onde está minha mulher, e minha mulher jamais sabe aquilo que eu faço.